sabe por que que a Páscoa, a celebração da Páscoa cristã, cai em datas diferentes a cada ano? Você já prestou atenção nisso? A Páscoa cristã, celebrada pela Igreja Católica, ela chega a cair no mês de março, em algumas vezes no mês de março, outras vezes no mês de abril. Mas você já prestou atenção o porquê que acontece isso? Esse vídeo eu pretendo explicar de forma um pouco sucinta para vocês conhecerem e saberem o porquê que a Páscoa cai em datas diferentes. Antes, porém, quero já ir pedindo para você que está vindo aqui pela primeira vez, que se inscreva no canal, que também dê aí o seu like. Pois muito bem, pessoal, a diferença está exatamente no calendário. O calendário cristão que é seguido atualmente no mundo inteiro foi formulado na época do Papa Gregório XIII. Só explicando um pouco melhor, o calendário gregoriano é um calendário criado na Europa em 1582 por iniciativa do Papa Gregório XIII. O calendário surgiu com o objetivo de corrigir os erros do calendário anterior, o calendário juliano. O calendário gregoriano é o calendário mais usado no mundo atualmente. E esse calendário, ele tem diferenças, por exemplo, de contagem de datas, contagens de anos e tudo mais, em relação a muitos povos do Oriente, só para a gente ter uma ideia. E com relação aos judeus não ficam diferentes, né? Então o calendário judaico, né, como os judeus seguiam o calendário deles, eles levavam em consideração mais as fases da lua. Então por aqui nós já estamos chegando a um ponto do porquê que dá em datas diferentes. A Igreja Católica, por sua vez, tá, como nós temos esse calendário, que é muito diferente, por exemplo, do calendário judaico, também, né, num concílio, ela procurou, então, assim, definir as datas, né, em que data que cairia, por exemplo, o dia da Páscoa. Esse debate, ele não foi, assim, tão caloroso, né? Ele deu pano para manga para poder chegar a uma definição. Isso porque também havia diferenças de concepção dentro da própria igreja, tá? De igrejas, por exemplo, igrejas orientais, católicas mesmo que eu estou falando, tá? E igrejas ocidentais. Então havia diferenças de concepções. Mas chegou-se a uma conclusão, tá? Que é a que vigora, tá? Nos dias atuais. Apesar de que algumas dificuldades ainda persistirem, para a gente saber exatamente o dia, que poderia dizer assim, que é exatamente o dia verdadeiro, o verdadeiro dia da Páscoa. Pois bem, vamos aqui agora pegar assim um lado astronômico, ou um lado de explicações que os astrônomos e tudo mais, ou a ciência dá em relação a essa questão, por exemplo, da fase da Lua, né? Vejam bem, no mês de março, no dia 20 de março, acontece o fenômeno que é chamado de equinócio. Então, o que seria o equinócio? O equinócio é um fenômeno, né, um momento em que marca o início da primavera no hemisfério norte. E aqui para nós, por exemplo, no Brasil, é o início do outono. Tá bem? Vamos marcar bem esse 20 de março. O que acontece? Após, então, o equinócio, o acontecimento do equinócio, nós vamos, então, ter a lua cheia, a primeira lua cheia que vai acontecer após o equinócio. Então, a Páscoa, ela tem a ver com essa primeira lua cheia após o equinócio. Que veja bem, essa primeira lua cheia após o equinócio, elas não acontecem em datas iguais todos os anos. E aqui é que a gente vai ver a diferença. Elas acontecem em datas diferentes, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Só para a gente poder entender. Esse ano, 2023, a primeira lua cheia após o equinócio vai acontecer no dia 6 de abril. Páscoa, portanto, dia 9 de abril. Ou seja, a Páscoa, então, ela é determinada, né, assim que é pela Igreja Católica, quando acontece essa primeira lua cheia, a data em que acontece a primeira lua cheia. Então, o próximo domingo, tá? Por exemplo, se a lua cheia cair até num domingo, então vai ser no próximo domingo é que vai ser a Páscoa. Se a lua cheia cair numa segunda-feira, na segunda-feira santa, tá? Tô falando assim do período santo, né? Se cair numa segunda-feira santa,
a Páscoa vai ser no próximo domingo. Cai numa terça, vai ser no próximo domingo. Ou seja, pode ser até sábado. Cai no domingo depois do sábado. Tá? Então, de 2023 já está aqui. Lua cheia dia 6 de abril. Páscoa, 9 de abril. Ou seja, após essa lua cheia. Como que foi em 2021? Só para a gente poder recordar, né? Em 2021, a primeira lua cheia após o equinócio foi no dia 28 de março. Interessante, né? Foi no dia 28 de março. E a Páscoa, dia 4 de abril. Tá certo? A Páscoa aconteceu no dia 4 de abril. 2022, o ano passado, a primeira lua cheia após o equinócio foi no dia 16 de abril. Páscoa, 17 de abril. Veja que aqui, por exemplo, aconteceu no sábado. No sábado santo, a lua cheia caiu no dia 16 de abril, isso foi o ano passado. No dia 17 de abril, então, foi a Páscoa. Tá. 2024, né, que vai ser o ano que vem. Quando que vai cair a Páscoa? A Páscoa já vai cair em março. Então, a primeira lua cheia após o equinócio vai ser no dia 25 de março. Páscoa, 31 de março. Tá certo? Não sei se deu para vocês entenderem. Faça aí o comentário, tá? Qualquer dúvida, eu retomo novamente e explico novamente. Um abraço.